Olá, boa tarde. Sou João Rui Pita, sou professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, sou investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares, coordeno um grupo de investigação de História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia e desde há muitos anos mesmo tenho preocupado com a evolução histórica dos medicamentos e dos grupos medicamentosos. E dentro destes, os medicamentos, utilizados no foro da psiquiatria, no campo da psiquiatria, têm despertado, cada vez mais, curiosidade científica e por isso estou aqui. Ora então, muito boa tarde a todos e a todos. Chamo-me Generosa Moraes, sou assistente social, trabalho no CRI de Psiquiatria, da ULS de Coimbra e, portanto, estou aqui sobretudo também para partilhar a minha experiência enquanto assistente social e, partilhar também o papel do serviço social na saúde mental que, já vem desde longa data. Estou também desde 2014 a coordenar a equipa do serviço social, do CRI de Psiquiatria, que tenho muito gosto de trabalhar com um conjunto de mulheres fantásticas com muita experiência nesta área e gosto imenso, mesmo muito de trabalhar, nesta área e, sinceramente nem me revia num outro campo de atuação que não o da saúde mental. Ao longo do meu percurso também trabalhei e trabalho ainda na área da violência doméstica, mas a saúde mental é de facto o foco da minha intervenção e é aquilo que me tem ocupado mais, sobretudo, na tentativa de aprender mais e chegar também e partilhar aquilo que vai sendo o meu conhecimento. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Maria João Antunes, eu sou professora na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e eu, enfim, atrevo-me a dizer que a minha ligação à saúde mental, aconteceu quando eu ainda era pequenina, uma vez que a minha mãe, era professora, como se dizia na altura, de débeis mentais. E portanto a questão da deficiência esteve sempre muito presente em casa e também sempre muito presente a questão da reintegração, das pessoas com este tipo de deficiência. Profissionalmente, eu estou na área do direito criminal, e o que é facto é que logo na minha tese de mestrado, estudei, a problemática atinente aos condenados, que no cumprimento de uma pena de prisão, têm uma anomalia psíquica, sobreveio-lhes uma anomalia psíquica e, portanto, quais são as consequências, dessa situação no cumprimento da pena de prisão. A minha tese de doutoramento foi, também nesta área, desta feita não aqueles que são condenados em pena, mas aqueles que são condenados numa medida de segurança, porque tinham uma anomalia psíquica que os levou à prática do crime, e finalmente salientar também que em 1998 houve uma lei nova de saúde mental, participei nos trabalhos legislativos, e mais recentemente houve uma alteração significativa da legislação, e coordenei, o grupo de trabalho que esteve na base dessas alterações legislativas. Ora bem, a história dos medicamentos para a saúde mental é uma história, longa, mas não tão longa quanto outros grupos medicamentosos. Tem que ver com, o surgimento da psiquiatria no meados do século XIX, mas, os primeiros medicamentos específicos para, a psiquiatria surgem só num passado, eu digo relativamente recente, para quem está, habituado a estudar as centenas ou milhares de anos de determinados grupos medicamentosos. De facto, foi nos anos 50 do século XX que, efetivamente, surgem os primeiros medicamentos, com o caso da clorpromazina, depois o lítio também, as benzodiazepinas e, até então, e depois, enfim, continuando sempre a investigação científica, neste domínio, mas, comparando com os outros grupos medicamentosos, podemos dizer que, são, na verdade, medicamentos que surgiram, hã,
mais tardiamente do que outros grupos medicamentosos, podemos assim dizer. Eh, para trás ficaram também outras tentativas, por exemplo, das terapias físicas, a malarioterapia, o choque insulínico, os banhos frios, os choques elétricos e outro tipo de tratamentos não medicamentosos, mas efetivamente o campo da investigação medicamentosa neste domínio tem, eh, tem, digamos, seguido aquilo que também é aplicado a outros grupos medicamentosos, tentando obter medicamentos que sejam cada vez mais seguros, cada vez mais eficazes e também cada vez mais com menores efeitos secundários e que possam ser administrados com maior segurança. Ora então, gostaria muito de partilhar, aquilo que é o papel do serviço social, na saúde mental, não é? E esta profissão tem de facto um longo passado e uma grande história. E não é por acaso que já na altura da criação dos primeiros hospitais psiquiátricos, nomeadamente o Júlio de Matos, mas também o Sobral Cide, já havia nas equipas, um conjunto de assistentes sociais. Com um paradigma diferente, é certo, nessa altura, mas o serviço social foi adaptando-se e foi até promovendo a mudança em termos do paradigma da atuação, da intervenção em saúde mental. E, portanto, esta longa história reflete-se também, em várias ações que ainda no ano passado, em outubro de 2023, celebrávamos, os 78 anos de profissão de serviço social, no Hospital Sobral Cid. E como dizia, o serviço social tem acompanhado esta e promovendo esta mudança de paradigma da intervenção do serviço social. Se até à década de 70 se situava num casework, não é? Numa metodologia de casework, de trabalho de caso, nos anos 70 esta metodologia foi deixada para trás e promoção da Organização Mundial de Saúde, eh, o serviço social, portanto, inscreve-se então no novo paradigma de intervenção em saúde mental, um paradigma de, psiquiatria comunitária e psiquiatria social. E neste sentido, hoje em dia, é aí que nos situamos. Situamos-nos nas equipas multidisciplinares, numa metodologia de trabalho multissetorial e em rede, em que, o diagnóstico social surge também, da diversidade destes vários olhares, pela complexidade das situações e, tendo sempre como pano de fundo também a questão dos direitos humanos. Hum, e nesse sentido, o serviço social faz parte de todos os contextos de intervenção, desde o internamento à consulta externa, mas sobretudo no novo paradigma que é uma metodologia de trabalho com base no recovery, na recuperação das pessoas e na defesa dos direitos humanos. É, como acabamos de ouvir, a intervenção psiquiátrica hoje, é psicofarmacológica e houve uma revolução psicofarmacológica, é também psicossocial, e além de ser psicoterapêutica. E portanto esta mudança na intervenção psiquiátrica, obviamente que se repercutiu, depois na legislação. A lei de 1998 já se adequava a este novo paradigma de intervenção na saúde mental, mas agora com a lei de 2023, fizemos novos progressos. Saliento a preocupação que houve com a nova legislação em nome da tal recuperação integral, das pessoas necessitadas de cuidados de saúde mental. Em nome disso, esta legislação teve o cuidado, de fazer uma revolução que ainda está em curso ao nível da organização dos serviços, apostar, nas unidades locais, e apostar numa coisa fundamental, só assim é que é possível a reintegração, a recuperação integral destas pessoas nas equipas comunitárias de saúde mental, que são equipas multidisciplinares. E por isso houve essa reorganização, dos serviços.
Salientar também que é por via da lei que estão definidos os fundamentos e os objetivos da política de saúde mental, que depois caberá ao governo definir, mas a lei já deu as suas orientações. Dizer também que a lei teve o cuidado, a nova lei de saúde mental, no seguimento à anterior, de tornar ainda mais evidente a questão dos direitos das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental, e não basta os seus direitos, é preciso também atentar no exercício dos direitos, e uma das novidades é haver a pessoa de confiança, que pode ser alguém que ajuda, apoia a pessoa no exercício dos seus direitos, e salientar também, além da questão dos direitos, que a nova lei de saúde mental, como não podia deixar de ser, regula, continua a regular, o tratamento involuntário. Mas aí também com progressos, porque o tratamento involuntário não era assim em 98. Em 98 falávamos do internamento compulsivo, hoje falamos do tratamento involuntário, que logo desde o início pode ter duas modalidades. Ou é um tratamento involuntário em internamento, ou então é um tratamento involuntário em ambulatório. E, portanto, tudo isso se interliga. Hoje é possível haver um tratamento involuntário muito menos restritivo de direitos e muito mais promotor da reintegração das pessoas com necessidades de cuidado de saúde mental, porque lá está, volto ao início, temos os serviços de saúde mental organizados de forma a tornar as equipas comunitárias de saúde mental como protagonistas. E é isto que eu gostaria de salientar agora a este propósito da nova legislação. Outros aspectos haverá, mas fico-me por estes. Há aqui alguma coisa que eu gostava de salientar e que muitas vezes o senso comum não pensa nisso. É que o conceito de medicamento surge sempre a posteriori do conceito de doença. Sempre. Não há nenhum medicamento que surja antes do conceito de doença. Pode já existir no mercado e pode ser adaptado para uma determinada patologia. Mas, de facto, o medicamento surge sempre depois de um determinado conceito de doença. E a investigação médica evolui sempre e, portanto, certamente que vão ser encontrados novos medicamentos também para o campo da psiquiatria. Isso é inevitável. Algo que eu acho, na minha opinião, que ainda tem uma longa caminhada a percorrer é a questão dos efeitos secundários de muitos medicamentos e também deste tipo de indicação. Eu penso que esse é um tópico essencial em toda esta caminhada que se faz na evolução medicamentosa e particularmente que eu tenho presenciado por conhecimentos que tenho de algum tipo de pessoas que envolvem algum deste tipo de medicação e efetivamente a questão dos efeitos secundários é uma questão que é muitas vezes angustiante de ver pessoas que são medicadas e os efeitos secundários que os medicamentos têm. Mas esta é uma dinâmica própria da própria investigação científica que ao mesmo tempo nos confronta com uma certa, eu não digo, eu ia dizer um certo pessimismo na investigação, não é isso, há um otimismo na investigação, mas há que ter a consciência que ainda há uma longa caminhada para fazer, sobretudo a este nível. Agora lembrei-me também da questão do próprio conceito do que é a saúde mental, que é mais do que a ausência de doença, não é? E aqui também, por inerência do serviço social, é muito importante incluir a questão dos determinantes sociais, ou seja, as condições de vida que vão também por si mesmo proporcionar ou não qualidade de vida às pessoas. Mas quando estava a falar da questão dos medicamentos, lembrei-me que em saúde mental a adesão aos medicamentos às vezes é de facto uma tarefa a ultrapassar. E não é por acaso que os programas das equipas comunitárias de saúde mental, não é?
que no fundo se desdobram em várias fases. A primeira fase, aquela fase em que há a agudização da doença, ou o início da doença, não é? E aí há que gerir a crise, não é? Compensar a pessoa que está envolvida. E depois, a segunda fase, a aceitação da doença, e lá estamos nós sistematicamente a trabalhar, neste caso, os vários profissionais da equipa, mas sobretudo centrada na pessoa de referência, não é? No terapeuta de referência, a questão da adesão à medicação, que é essencial. Mas a par com isso, a par com esse trabalho, vai-se fazendo também um trabalho de promoção dessas condições de vida das pessoas. Mas não se vai fazendo, não é na lógica dos profissionais, é na lógica da participação e da autodeterminação dessas pessoas, porque só assim faz sentido, porque só assim se exercem os vários direitos humanos de que a pessoa é portadora. Mas de facto este é um trabalho muito interessante. E depois, já mais numa quarta fase, que é viver com a doença, não é? É aceitar a medicação, e muitas vezes nós até relativizamos. Uma pessoa com diabetes também aceita, que é uma doença crónica, aceita a diabetes. Portanto, neste caso também é todo um processo de aprendizagem para a própria aceitação da doença. E a última fase, que é aquilo que todos nós muito queremos, e as pessoas querem, e as famílias querem, é viver para além da doença. É a doença ocupar um espaço cada vez mais pequenino na vida das pessoas, para que a pessoa viva em pleno e em qualidade de vida. É basicamente isso. E este novo modelo de intervenção na saúde mental, baseado e centrado nas equipas comunitárias de saúde mental, e Portugal está a fazer um belíssimo trabalho nesse sentido. Em 2021 foram criadas 10 novas equipas, em 22 foram criadas mais 10 equipas e estão em curso, e aqui é de se tirar o chapéu também à Coordenação Nacional para as Políticas de Saúde Mental, que vão desbravando todo este caminho na lógica da promoção da qualidade de vida das pessoas. E é aqui que o Serviço Social se detém, nesta procura e no trabalho com estes determinantes sociais, que, como a vida de toda a gente, determina também a vida destas pessoas. E pensando sempre também na questão da não estigmatização, não é? Sim. A medicação, no fundo, com os seus efeitos secundários, é uma forma de estigmatização, e se houver essa evolução psicofarmacológica, ganhamos todos também ao nível da não estigmatização. Mas também, obviamente, por outras vias, e a via principal é de termos a ter cuidados com a linguagem. Nós tivemos o cuidado na nova lei de saúde mental em nunca usar a expressão portador de doença mental, pessoa com doença mental, pessoa com anomalia psíquica. Conseguimos uma expressão que é longa, mas não conseguimos encontrar outra, que é a pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental. E abandonamos, isto também é importante do ponto de vista da não estigmatização, do ponto de vista terminológico, abandonamos a expressão que a lei anterior continha de portador de anomalia psíquica. E depois, voltando à parte dos direitos, hoje o paradigma é a da igualdade entre pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental e as outras pessoas. E, portanto, acabou também aquilo que antigamente eram as incapacidades. Isso vê-se muito na lei civil. Hoje não temos os institutos da interdição, da inabilitação, e, portanto, hoje a lei o que pretende fazer apenas não é tratar de pessoas que são à partida incapazes por via da sua situação de doença. Aquilo que a lei deve fazer é encarar essas pessoas como pessoas necessitadas em alguns momentos da sua vida de serem recapacitadas, reempoderadas, mas, portanto, sem nunca partir da parte da incapacidade, não é? Esse paradigma é muito importante que tenha desaparecido. Na lei de saúde mental, por exemplo, uma das coisas que ficou, e que lá está, diminui o estigma necessariamente, é haver a promoção de políticas que tornem os direitos efetivos. Porque depois não basta a lei,
consagrar os direitos. É preciso também promover políticas para diminuir o estigma, que tratem esses direitos e que promovam esses direitos de forma efetiva. Uma coisa também que a nossa conversa me levou a pensar, e tem a ver com os medicamentos, foi ainda há relativamente pouco tempo, se a memória não me falha, se calhar saberá lembrar-me isso melhor, 2, 3 anos, que as equipes comunitárias de saúde mental passaram a levar os antipsicóticos à casa do utente dos serviços de saúde mental. Ou seja, até há 2 anos atrás, a situação era a seguinte: era essa pessoa, muitas vezes também desinserida socioeconomicamente, que tinha que cuidar de comprar o injetável mensal que depois o enfermeiro lhe dava na visita mensal à casa. Por via de lei, no caso não era uma lei propriamente, mas de uma portaria, de um despacho, hoje são as equipas que gratuitamente levam esses medicamentos, o que facilita também muitas coisas, porque a não toma da medicação pode ter a ver com o não reconhecimento da doença, pode ter a ver com situações económico-financeiras e, inclusivamente no nosso país, nos últimos anos, tinha a ver com a dificuldade em encontrar esses medicamentos. Como são medicamentos muito caros e que têm grande êxito noutros mercados, nem sempre era fácil comprar numa farmácia o injetável que a pessoa necessitava. E, portanto, isto são pequenos pormenores que podem, de facto, mudar a vida destas pessoas e promover a sua recuperação integral. Sem dúvida. E por falar da aquisição dos medicamentos na farmácia, costumo dizer isso nas aulas, porque isso vem dos livros também. Há dois tipos ou dois grupos ou dois grandes problemas de saúde que habitualmente provocam uma certa inibição daquele a quem vai à farmácia, a inibição de ser falado. São as doenças do foro sexual e as doenças do foro mental. E, portanto, alguém que vá à farmácia fazer a aquisição de determinado tipo de medicamentos depende do perfil de cada um, mas há uns que podem sentir-se inibidos. Exatamente. Depois há toda a questão do estigma também, à volta todo este problema. E isso efetivamente é, de facto, é uma realidade. É uma realidade, o que ainda nos suscita mais, digamos, a pessoas que, enfim, em diversas orientações que estão a trabalhar neste tipo de questões, leva-nos a pensar que ainda há uma longa caminhada para fazer, penso eu. Sem dúvida. Está a ser feito, pequenos passos, etc., mas ainda há uma longa caminhada para fazer. Tal como é uma longa caminhada a questão dos medicamentos, da medicina personalizada também. Enfim, eu acho que para quem como eu estou habituado a trabalhar na história dos medicamentos, e muitas vezes 1 década, 2 décadas, 3 décadas é muito pouco tempo, 40, 50 anos, eu também aqui penso que estamos nos primórdios de toda essa dinâmica, toda essa medicação aplicada a uma medicina personalizada. Isto só para dizer que a caminhada que foi feita é uma caminhada a este nível, a nível medicamentoso, é uma caminhada de que nós, humanidade, nos devemos orgulhar das investigações que foram feitas, dos trabalhos que foram feitos, mas ter a consciência que ainda há uma longa caminhada para fazer. E o problema da segurança, da eficácia do medicamento e da redução dos efeitos secundários, que volto a dizer, no caso, noutros grupos medicamentosos também, mas neste caso, enfim, são efeitos secundários extremamente fortes e que mexem com outros valores e da própria personalidade. Eu penso que há uma longa caminhada para fazer e que temos que ter essa consciência, essa humildade de reconhecer isso. E também é isso que deve chegar às pessoas e às famílias, não é? É toda esta informação no sentido das pessoas decidirem de uma forma muito informada. É decidirem se querem continuar a tomar a medicação, mas para isso têm que saber, não é?
têm que saber quais são os efeitos da medicação, os efeitos positivos e os efeitos negativos, Vai. para que depois sintam. Consentimento informado, não é? Tem que haver, não. Exatamente. A questão do consentimento informado é sem dúvida determinante. Mas, por outro lado, este tipo de metodologia é muito importante porque as próprias pessoas envolvidas incorporam, não é, esta informação e depois sentem-se capazes de decidir. E esta nova visão da intervenção em saúde mental é muito isto. Temos muito para percorrer, é verdade, mas se estivermos atentos a este novo paradigma, é exatamente isso. É a participação informada das famílias e das pessoas que vivem a questão. Para isso, é preciso também todos nós, e numa perspectiva mais comunitária, a equipa multidisciplinar, dividir trabalho e cruzar esses olhares no sentido de ir ao encontro daquilo que as pessoas efetivamente precisam. Depois há a questão social, não é? Que é determinante. Ninguém pode ter saúde mental se não tiver uma habitação digna. Ninguém pode ter saúde mental se não tiver um emprego. E era como dizia a Maria João, nesta atitude de dar corpo aos próprios direitos humanos. Eles estão aí, todos nós conhecemos, mas depois na prática, como é que devemos torná-los efetivos? Exatamente. A Constituição da República, não é? Já exprime tudo isso, mas depois, na prática, há um grande desfazamento. E acho que também é aqui que o Serviço Social interfere neste relembrar constante daquilo que são os direitos das pessoas. Eu diria mesmo que é o pano de fundo da nossa intervenção e que marca a diferença nesse sentido e que permite também esta diferenciação em termos daquilo que são as necessidades das pessoas e das suas famílias. E hoje estamos a afastar cada vez mais da intervenção dentro dos hospitais, não é? A desinstitucionalização também tem sido, e no caso daqui da ULS de Coimbra, nós neste momento não temos doentes crónicos a residir dentro do hospital, é um facto, e portanto tudo deve acontecer nas comunidades onde as pessoas pertencem. É lá que estão também as mais-valias, as suas redes de suporte, as suas competências, não é? E é lá que este contexto de intervenção multidisciplinar, como digo, deve acontecer, porque o direito à habitação, e aqui a Maria João saberá muito melhor que eu, que de uma primeira fase em que eram mais aqueles direitos cívicos, não é? Direitos económicos, passou-se mais também para uma fase em que os direitos culturais são também este direito à participação, à autodeterminação, ao empowerment. Tudo isto passou a ser cada vez mais concreto, e acho que entra dia a dia também na narrativa dos próprios profissionais em primeira instância, mas depois levá-los também às pessoas que são os principais interessados. Eu acho que se calhar temos que concluir e acho que podemos deixar aqui uma última ideia que mostra a nossa capacidade de evolução por via da tal intervenção psicofarmacológica que mudou e que vamos aguardar que mude ainda para melhor, através da intervenção psicoterapêutica e psicossocial. Nós hoje permitimos-nos dizer que a realidade do hospital psiquiátrico é uma realidade do passado. Isto é algo ainda relativamente recente. Eles ainda existem, mas num futuro que todos queremos muito próximo, o hospital psiquiátrico será uma instituição do passado e só foi possível por via desta visão integrada da saúde mental.